que muitas vezes o personal trainer não dá certo? E a resposta é que basicamente esse personal trainer não dá certo porque ele não quer dar certo. Ou seja, quando você avalia a postura desse profissional, quando você avalia as ações desse profissional, você já observa que ele está fazendo de tudo para dar errado. E eu já cheguei até a comentar aqui várias vezes em diferentes vídeos desse canal sobre essas questões, como por exemplo, quando o aluno falta, né, quando um aluno desmarca a aula, esse personal trainer ele fica feliz. Ou seja, ao invés de tentar arrumar alguma forma desse aluno fazer essa aula, como por exemplo tentar modificar o horário, como por exemplo arrumar outro dia para esse aluno realizar a aula, esse profissional ele fica feliz do aluno ter faltado. Muitas vezes ele vai receber por essa aula dada, né, entre aspas, e ele não faz questão de completar esse treino com o aluno. Então esse é um dos fatores que fazem com que o personal não dê certo. Outro ponto é uma falta de organização em vários quesitos, seja de horário, seja de parte financeira, por exemplo. Em relação ao horário, por exemplo, o profissional, né, esse personal, muitas vezes ele marca aulas em locais diferentes e com tempo curto, então às vezes ele acaba uma aula 8 horas e quer chegar em outro local 8h10. Então, quando isso acontece, existe um risco muito grande dele atrasar. Ou mesmo se ele chegar na hora, é capaz dele chegar com muita pressa, né? Então ele já chega às vezes afobado, pode esquecer alguma coisa, né? Já começa a fazer uma pressão em cima do aluno. Então já não é muito legal. Em relação à parte financeira, que é uma das questões que muitos profissionais reclamam, é que é uma profissão, né, ou um segmento da educação física que é instável. E é instável porque, mais uma vez, o personal, ele não consegue fazer o controle das suas finanças. Então ele tem que entender que o personal trainer, assim como qualquer outra profissão, é um autônomo ou uma empresa, por exemplo, vai ter meses que o faturamento vai ser maior, outros meses talvez que seja um pouco menor, mas ele tem que saber lidar com essas alterações. E por isso ter, né, um controle dessa entrada, por exemplo, e da saída também, entender o quanto que está entrando, o quanto que está saindo e fazer uma reserva desse montante para possíveis, né, perdas futuras é importante. Só que o personal ele também não pensa nessa questão. Então, quando você analisa, é uma base, né, ruim, são vários erros que são cometidos que fazem com que essa profissão ou esse segmento da educação física, ele, entre aspas, seja instável. Eu trabalho como personal trainer há mais de 10 anos, ou seja, há mais de 10 anos que eu vivo só de personal e eu sempre pensei nessas coisas, organização de horário, né, organização de parte financeira, né, ter cuidado com as coisas que eu compro para não fazer dívida, essas coisas. Então, se o personal ele tem, por exemplo, uma boa base, se ele consegue ter uma boa organização, você fica mais estável. Então, não é somente questão relacionada ao segmento, né? E sim também como que esse profissional ele tem a sua organização e o como que ele mantém, né, a questão do personal trainer, como que ele mantém a sua profissão.